acho que são vários fatores, não tem uma questão só. Primeiro, a brutalidade em si do caso, a forma como ela foi encontrada, pela época em que aconteceu, numa cidade como Vitória, que é menor, ela era menor, vamos dizer, estruturalmente do que ela é hoje, e aquilo chocou na época. Chocou muito o jeito como o corpo dela foi encontrado. Estava muito brutalizado, vamos dizer assim. E isso chamou a atenção de várias pessoas, e já na época já se citava o envolvimento de pessoas conhecidas como supostos assassinos da menina. Então, isso até pela própria narrativa dessa história acabou chamando muita atenção, despertando muita atenção. E, infelizmente, é como o Quintino falou, é uma história que a gente vê se repetir. O negócio aconteceu em 1973, mas se a gente fizer uma busca nos jornais, em matérias hoje, em 2023, a gente vai encontrar casos parecidos, de violências parecidas, aqui no estado e fora dele. Então, infelizmente, é um caso que vai continuar repercutindo. E a própria a falta de punição, uma definição com segurança de quem seriam os assassinos também. Então, são várias coisas, vários fatores que foram tornando esse caso muito emblemático e que o torna emblemático até hoje, né? Acho que você falou uma ideia interessante, questão que a Vitória é um outro contexto, né? A gente está falando de Uhum. 1973, né? Uma ditadura militar no Brasil, né? Todos os impactos disso no Brasil para o Espírito Santo, né? Então, a gente veio da década anterior, de 60 e 70, de um contexto onde o processo do Esquadrão da Morte foi que parou o Espírito Santo, né? Em 73, a gente teve outros crimes de criança no Brasil, caso Ana Lídia, Carlinhos, em Brasília, Rio de Janeiro. Então, e aí vem o caso da Araceli. Então, a gente vem num contexto para tentar entender que Espírito Santo era esse, que Vitória era essa, da década de Uhum. 70, e uma Vitória que passava por uma transformação, já um aumento da população de Vitória, não era uma cidade assim que saía, vamos dizer assim, daquele bucolismo que as pessoas diziam, para uma cidade que estava se desenvolvendo, lado industrial, né? E é nesse contexto de também censura aos meios de comunicação, do milagre econômico, um Brasil que estava crescendo, né? Primeira telenovela né, em cores no Brasil e esse crime acontece nesse cenário. Então, acho que tentar entender que Brasil, que Vitória era essa, acho que é bem E importante. você citou um negócio que a gente não pode deixar passar desapercebido. Era a época da ditadura também. Então, o noticiário, os noticiários da época nem poderiam destacar muito outras áreas, a área da política, por exemplo. Então, tinha um enfoque muito grande na questão policial. O que eles não, vamos dizer assim, o que eles não poderiam fazer em outras editorias, na polícia, dependendo do que fosse, poderia. Poderia ser explorado, né? E A exploraram. mídia costuma fazer essa novelização assim, de casos, né? De casos emblemáticos em que você fica acompanhando e gerando ali uma narrativa, jogando com E isso, o sem dúvida, público. aconteceu no caso da série, Vitor, sem dúvida. Porque foi a imprensa brasileira estando aqui, os repórteres de fora e os jornalistas daqui. Então, a imprensa capixaba, ela deu muito espaço ao crime, isso é óbvio. Claro que é uma imprensa que também estava em formação no sentido de um desenvolvimento maior, né? Eram jornais que tinham uma tiragem, vamos dizer assim, média, pequena, e com certeza o caso da série levanta também a vendagem de jornais, né? Isso a gente cita no nosso livro, e vários jornalistas ao longo do tempo, da década de 70 até o arquivamento do processo da década de 90, então são várias gerações, vários jornalistas do Espírito Santo acompanhando e contando, vamos dizer assim, os bastidores da investigação, o que aconteceu ao longo ao longo do tempo. E vocês também fazem entrevistas, né, com pessoas nessa obra, né, que Sim. participaram desse processo, acompanharam. Sim, a entrevista, acho que a entrevista com pessoas da autoridade, imprensa, né, relação com o caso, é muito importante para tentar compreender que cenário era aquele. Porque o processo judicial em si também, ele não diz tudo, Não né? diz tudo. Tem muito buraco, isso é fato. Infelizmente, assim, falando sobre o processo em si,